Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Expertise na Prática. E hoje vou falar um tema muito importante que é sobre cruzes. As cruzes que nós carregamos na nossa vida. Contamos novamente com a presença da querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo bem? Graças a Deus. Melhor agora no serviço, né? A gente está sempre melhor. Boa noite a todos que estão aqui conosco, que vão nos acompanhar depois, né? É sempre uma alegria estar aqui. Sejam muito bem-vindos. É isso aí, Lara. Hoje o professor foi comigo, hoje está tentando desbloquear aqui. O obsessor particular é o microfone. Não queria sair do muro aqui. Pessoal, eu convido você a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. E divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam entender o quão importante de carregar essa cruz sem murmurar, sem reclamar, sem se irritar. Porque lá no fim, quando a gente puder entender por que a gente carrega essa cruz, a gente vai ver quanto valeu a pena sofrer com, com disposição, com bom ânimo, com boa vontade. Porque o sofrimento não é o caminho da evolução, mas é o caminho que nos ajuda a ver o erro. E vendo o erro, a gente consegue despertar e entender por que as coisas acontecem nessa vida. Então, cuide você, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Cara, o que você pode falar para nós sobre cruzes? Pois é, né, Jefferson? Tem uma coisa, gente, que é muito interessante, né? Porque a cruz, ela tem uma simbologia muito forte para nós, né? Realmente muito forte. Por quê? Quando a gente olha para a cruz de Cristo, né? A gente compreende que Jesus padeceu o que padeceu, né? Ali fisicamente, né? Torturado, preso àquela cruz. E ele foi o quê? Ele tinha culpa para estar ali? Não, né? Ele, vejam, Jesus, gente, é profundamente amado por uns, né? Foi, é e continuará sendo. Mas ele também é violentamente combatido, né? Mas aquele que escolheu praticar a profissão de carpinteiro, foi ele que nos ensinou sobre fraternidade, sobre brandura, sobre caridade, amor, perdão, né? Então, quando a gente pensa nos obstáculos da nossa vida, a gente vê o quanto a gente ainda precisa caminhar para a gente agir como Jesus agiu, e ele é o nosso maior exemplo, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos se a gente tem um modelo a seguir, é uma palavra que eles respondem: Jesus. Uma única palavra. Acabou, né? Então, às vezes o nosso obstáculo, o nosso desafio, o nosso problema é tão pequeno e a gente já se desespera. Imagina passar o que Cristo passou, né? Então, e ele se deixou prender, gente. Ele permitiu que colocassem nele a coroa de espinho. Ele que se deixou alçar na cruz. Porque ele precisava disso? Não. Ele tinha poder o suficiente para não passar por isso? Tinha. Mas ele mostrou, neste momento último da existência dele aqui no plano material, ele nos deixou uma das maiores lições: perdão e renúncia. Então a gente vê que a gente tem as nossas cruzes para carregar. A gente tem os nossos problemas, né? A cruz, ela significa instrumento de dor, significa, de luta, significa. E todos nós trazemos
as nossas cruzes, quando a gente encarna aqui. Às vezes é a cruz da enfermidade, é a cruz da miséria, é a cruz da injustiça, né? Agora, a gente acha que as cruzes que a gente carrega são só coisas ruins. Não. Às vezes você tem a cruz do poder. Né? Todo mundo quer poder? Ah, tem poder. Não, é uma das piores cruzes de se carregar, porque exige tanta responsabilidade de nós, né? A cruz da riqueza. Todo mundo quer ser rico, comprar tudo, ter tudo material, mas a cruz da riqueza é a cruz em que nos despenca, realmente nos faz despencar nos verdadeiros vales sombrios, porque nós não compreendemos ainda a prova da riqueza, que requer de nós renúncia. Não renúncia à riqueza, mas renúncia ao egoísmo, para usar aquela riqueza em prol de todo mundo, né? Então, se a gente quer se elevar, se a gente quer caminhar com Jesus, né? O que, que Jesus falou para nós? Pegue sua cruz e siga-me, não é? Então, ou seja, nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui num planeta, aí nesse imbróglio das horas aí de prova, expiação e regeneração. Nós temos problemas, temos desafios inúmeros, né? Jesus não pede que a gente fique livre dos problemas e seja perfeito para segui-lo, não. Pelo contrário, ele diz: você só vai ser perfeito se me seguir. Então a gente tem, é como nós estamos, do jeito que estamos, que nós temos que pegar tudo isso que nós temos. O que, que nós temos? As coisas materiais? Não. O que nós temos são as nossas virtudes e as nossas sombras. Pegar tudo isso, tudo que está de errado, tudo que está certo, e seguir com Cristo. E nós temos muito mais coisa errada do que certo, né? Porque nós ainda estamos nesse tipo de planeta. Então, são essas cruzes que a gente precisa aprender a suportar, né? As cruzes são realmente todos os desafios que nós passamos, né? Então, se você olha para a cruz de Jesus, ela é o exemplo maior, gente, de, como eu disse, renúncia, perdão, de sacrifício, né? E a gente tem que pegar a nossa cruz, o nosso problema, né? Superando este problema para a gente poder conseguir aí subir mais um degrauzinho aí da nossa escada de evolução, né? Agora, se você fica aí reclamando o tempo inteiro, ah, porque isso, meu problema é muito mais difícil que o seu, ah, porque eu tô doente assim, que não sei o quê. Gente, reclamação, queixa, não leva ninguém a lugar nenhum. Sabe? Porque a gente precisa entender que o sofrimento, a dor, são ferramentas de evolução. Né? A dor é o processo. Então, qual que é a nossa finalidade? Kardec pergunta: por que Deus cria os espíritos? Para atingirem a perfeição. A nossa finalidade é a perfeição. Então, a gente tem que aprender a caminhar neste mundo carregando cada um de nós a nossa própria cruz. Cada um de nós, gente, traz uma cruz diferente e a gente precisa aprender a carregá-la, né, Jefferson? Exatamente, uai. Como você falou, né? Nós somos, eu acredito que há um determinismo que é todos nós somos obrigados, ou melhor dizendo, somos convidados à evolução, à perfeição. Todos nós vamos chegar à perfeição. Então, nós temos que entender que nós estamos num estágio de mundo de provas e expiações, e aqui é esse momento, nesse mundo, nessa categoria de mundo, nós temos dificuldades, obstáculos, desafios a enfrentar. E tudo isso faz parte do nosso aprendizado, nosso entendimento. Nós estamos numa escola, e que na escola a gente aprende.
Nunca vi uma escola que a gente não aprende nada, a gente só vai para fazer ser figurante lá. Não, a gente vai para aprender. Às vezes a gente é aprovado, de vez em quando a gente é reprovado, né, a gente fica em dependência, então a gente precisa entender que tudo isso são desafios que a gente precisa passar. Então, as dificuldades que nós temos na nossa vida, a gente tem que entender por lições necessárias, por lições que nós precisamos aprender, compreender e refletir. Quais são as consequências? São boas ou são ruins aquelas ações que a gente tomou? As escolhas que a gente fez, são boas ou são ruins? Então, e tudo traz consequência, é lei de ação e reação. Então, todas essas dificuldades que a gente tem, todas essas cruzes que a gente carrega, são essenciais para que nós possamos crescer como espírito, como almas encarnadas aqui na Terra. E agora foi muito bem, a gente não leva, não carrega só cruz eh, ruins, mas carrega também cruz boas, mas que há também seus desafios, há também seus obstáculos a vencer. E tem uma palavra de Paul Tarso que eu gosto muito, que é a gente saber e aprender a fazer o bom combate. Combate interno, entre nós mesmos. Combater nossas tendências, má tendências, combater nossa própria maldade, nossa própria desequilíbrio, nosso egoísmo, nossa vaidade, nosso orgulho. Então, muitas vezes a gente é levado a certos desafios, certos problemas na nossa vida, para nós possamos nos superar, aprender a desafiar e entender a nós mesmos, aprender para olhar nosso próprio íntimo. Por quê? Porque nós, muitas vezes, né, no mundo que nós estamos vivendo hoje, um mundo mais materialista, né, onde nós somos ensinados, desde criança, a ver a matéria. Esquecemos de olhar para nós mesmos, esquecemos muitas vezes de ver Deus nas coisas, ver Deus nas nossas ações, nossos pensamentos. Nós precisamos entender que tudo isso são questões que nós precisamos aprender. Muitas vezes os desafios que a gente enfrenta na vida são para despertar que quando eu fizer uma coisa que é boa para mim, mas não é boa para Lara, Deus está em mim, mas também está na Lara. Então, se eu firo a Lara, eu estou ferindo a Deus. Se eu faço coisa errada com a Lara, é a Deus que eu estou fazendo, porque a gente tem que entender que Jesus fala: quando você fizer a um desses pequeninos, ou fizer dar a roupa para aquele que te pedir, dar o medicamento para aquele que te pedir, né, aquele que é menor, mas assim, né, que está desamparado, você tem que estar dando a Deus também, a Jesus também. Então precisamos entender que nossos problemas são grandes lições necessárias. E Emmanuel, no livro Mãos Unidas, Psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte: carregar nossa cruz a caminho do Cristo será abraçar a responsabilidade que nos cabe no setor de trabalho que ele no próprio confiou. E, na adesão do compromisso imposado, urge não esquecer que as dificuldades nossas podem ser modificadas, mas nunca extintas. Então, as dificuldades são necessárias, são lições necessárias, que a gente possa avançar. Ninguém avança sem ter um desafio. Eu nunca vi alguém prosperar financeiramente sem desafio, a não ser que as pessoas que é, fazem coisas erradas, coisas iníquas. Eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas que prosperaram, que tiveram um caminho financeiro bom, enfrentaram muitas dificuldades. Muitas histórias conta de pessoas artistas ou pessoas que têm empresas, ou pessoas que tenham alguma autoridade, são pessoas boas e que enfrentaram muitas dificuldades para poder chegar onde chegaram. Assim é conosco. Nós também temos nossas dificuldades. Como a gente quer vencer, a gente vai vencer passando por elas, aprendendo com elas e também vencendo elas a cada dia um pouquinho mais. Porque outra coisa que eu queria falar também, que eu acho interessante, que o Chico Xavier fala o seguinte: que nós façamos todo amanhecer uma nova página nessa vida. Porque essa página, esse amanhecer que a gente desperta, que Deus nos concede acordar naquele dia, essa página nova que a gente vai estar escrevendo, é a página do nosso livro, nossa vida. Nós temos que escrever o livro nossa vida com bons conteúdos, bons princípios, bons valores e muito boas virtudes também.
É verdade. Tem uma coisa, Jefferson, que também a gente precisa aprender, sabe? Olha, as nossas cruzes, né, que a gente carrega, às vezes a gente carrega uma cruz aí por um período longo da nossa existência aqui, né? Às vezes aquela enfermidade crônica, né, que não tem cura, é uma cruz, né? Mas sabe o que que é, gente? Às vezes a gente tem várias cruzes, né? Cada hora uma aparecendo um trem diferente. E é verdade. Agora, se a gente aprender a suportar a nossa cruz, né? Ou seja, este desafio, né? É, inclui neste suportar a cruz a gente aprender a tolerar a nós mesmos, sabendo que nós somos imperfeitos, que nós ainda erramos, que nós temos ainda tendências inferiores, que o apelo do mundo material é enorme, né? Agora, saber suportar a cruz que você carrega não é você acalentar essa cruz. Não é você falar, ai, que lindinho, né? Estou aqui passando por este problema, é minha cruz, olha que gracinha. Não, né, gente? Ué, nós não somos infantis assim, né? A gente nem pode acalentar a cruz, seja ela qual for, nem podemos também ficar nos condenando. Porque o que acontece também, Jefferson, é assim: nossa, eu estou passando por esse problema, mas é bem feito para mim, porque né, eu devo ter errado muito e não sei o quê. Gente, erramos. Tem consequência o erro, a gente tem que se reajustar, a gente tem que reparar o erro, e nem por isso a gente tem que ficar aí se condenando. Falando, nossa, eu devo ter feito muito mal. Você fez, acabou. Agora é outro momento. Agora é um momento de reparação. Né? Então, por isso, passar por esses momentos com paciência, tentando manter uma serenidade, um equilíbrio, né? Porque se a gente acalentar a cruz ou ficar nesse monoideísmo, né? De eu tô passando por isso, é porque eu mereço, é porque isso, é porque aquilo. Não, você não vai ir para frente, né? A gente tem que ter equilíbrio, serenidade. E mesmo por mais pesada que a gente ache a nossa cruz, nós temos que fazer o quê? Continuar caminhando com ela, sempre buscando o conhecimento, o autoconhecimento e praticar todo o bem que a gente puder praticar. Tem hora que é difícil? É. Tem hora que a gente vai verter aí muitas lágrimas? Vamos também. Acabou de chorar? Limpa o rosto, levanta e segue em frente. Nós não podemos entrar no desespero, né? Porque nós vamos errar muitas vezes ainda, gente. Agora, se cada vez que a gente errar, a gente providenciar, né, a retificação do nosso erro rapidamente, quantas vezes forem necessárias, aí sim a gente vai conseguir caminhar. Errou, conserta, levanta, caminha. De novo, e de novo, e de novo, e de novo. Né? Então, não vamos achar que a nossa cruz é um filhotinho, para a gente ficar ali passando a mão na cabeça desse filhotinho achando lindo, e nem vamos maldizer a nossa cruz, nem vamos lamentá-la, nem vamos ficar nos cobrando excessivamente. Né? Nós temos que olhar para o espelho e enxergar quem nós somos, criaturas em evolução, imperfeitos, como nós ainda somos. Né? Mas, se a gente procurar por todos os meios nos melhorarmos, nos aprimorarmos, nos decidindo a caminhar, avançando sempre, mesmo que seja devagar, gente, mesmo que seja milímetro por milímetro,
a gente vai estar avançando. E não tem nada melhor do que isso. Nada. Mesmo carregando a nossa cruz, a gente tem que caminhar para frente. E não só caminhar. Caminhar se esforçando para se melhorar. E mais ainda, caminhar mesmo com a cruz auxiliando o outro. Porque é isso que vai trazer a nossa felicidade. Muito bem, olha. E é interessante também, né, que a gente tem que ver que muitas vezes a nossa cruz realmente é pesada, tá dolorido, tá sofrível, né, tá ali, eh, criando muita aflição, né, muita angústia, talvez esteja nos deprimindo, mas essa cruz não é a mais pesada do mundo. O vizinho do lado, a pessoa que você não conhece, tá carregando uma cruz muito mais pesada. Talvez a cruz que a pessoa que tá carregando, que é mais pesada que a sua, ela possa estar ali, feliz, alegre, sorrindo. Quantas pessoas a gente vê na internet, que a gente conhece da história da internet, pessoas que não têm perna, não têm braço, tem tudo para passar, ficar nervoso, ficar chateado, não fica. Um exemplo muito prático, que eu acho que é interessante a gente abordar, que eu não sei se o Jerônimo, né, que é um moço que era espírita, viveu na época de Chico Xavier, eu ia falar de Jesus, né, de Chico Xavier, que ele vivia na cama, mas em momento algum a gente viu ele ali chorando, né, se lamentando, pelo contrário, trabalhando sempre trabalhou, né, então, ele teria tudo para poder reclamar, tudo. Podia ele ficar sem fazer nada, mas não, ele decidiu trabalhar. Pegou sua cruz, carregou e está trabalhando, trabalhou. E ainda está trabalhando até hoje, né, com certeza. Então, várias histórias desse tipo, a gente encontra na internet, a gente encontra no dia a dia. Muitas vezes a gente tem um vizinho que esteja próximo, um parente que esteja longe ou que esteja até próximo de nós também, né. A gente tem contato dia a dia, ou um chefe de trabalho, um colega de trabalho, que está passando uma dificuldade imensa, mas está ali, alegre, sorridente, feliz, não se abalando pelas cruzes que tem que carregar na sua vida. E muitas vezes, né, ela carrega a sua cruz e a cruz dos seus familiares. Por quê? Porque todo mundo deposita nela aquela 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 aquele anseio de que ela possa trazer paz para todo mundo, né. Então, muitas vezes a pessoa acaba carregando essa própria cruz e tendo que também ter compartilhar ali, sendo compartilhada com ela, na verdade, a cruz dos outros, né. Então, precisamos, compreender que nem sempre nossa cruz é a mais pesada de todas, com certeza não é. E se a gente ainda assim acha que a nossa cruz é pesada, então pense, pare e pense. Você, eu, a Lara, nós teríamos coragem de passar tudo que Jesus passou, e ainda carregar a cruz e ser crucificado? Eu, de antemão, digo que não. Não quero passar por isso. Não gostaria de passar por isso. E a gente tem que pensar, será Jesus, que foi uma pessoa, um espírito que desceu aqui na terra, o mais puro que Deus nos enviou, nosso guia e modelo, não tinha nada, não tinha nenhuma culpa alguma. Ele é um ser puro, não fez nada de errado. Passou por que passou? Então, se Jesus era o Filho de Deus aqui na terra, passou o que passou, porque nós também somos filhos de Deus, estamos em estágio menor de evolução, já entrando nas condições finais. O que nós estamos reclamando? Será que nós não temos aí Jesus como nosso modelo e guia? Aquele que nos guia, que ilumina o seu caminho, para que nós não caiamos em arribanceira, que a gente não se atole no meio da lama. Está ali Jesus, nos puxando, nos guiando. Então, como cristãos que somos, precisamos entender que Jesus é nosso modelo e guia, e por isso precisamos seguir com força, vontade, firmeza, compreendendo cada dificuldade, cada desafio, e falar para si mesmo: eu vencerei, cedo ou tarde vencerei, mas jamais desanimar, jamais entrar na depressão, ficar infeliz, triste,
ou doar a sua cruz para o outro. Não tem nada a ver com você, não tem culpa nenhuma. Então, não delegue a terceiros aquilo que é seu dever fazer. E outra coisa, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde e você pode não estar encarnado. E aí, próxima existência, você vai ter que carregar aquela cruz de novo, poder aprender. Então, vamos ser humanos e espíritos maduros, poder assumir nossos compromissos e assumir nossos desafios também. Claro, essas concessões finais. Olha, gente, no livro Evangelho de Chico Xavier, né, o Chico, ele fala da cruz do Cristo. E ele diz uma coisa muito interessante, que sempre me tocou muito. Ele fala assim, olha, Jesus, ele ensinou em cima de barco que não era dele, emprestado. Ele ensinou em banco público, em praça pública, né? Ele ensinou na casa dos outros, nas montanhas, né? E aí o Chico fala que, olha, ele ensinou na casa de Pedro, né? Não era a casa dele. Então, qual que era a única coisa que Jesus tinha? A cruz. A única coisa dele. O Chico fala assim: a cruz do Cristo foi a única propriedade de que ele foi o único dono, né? Então, a gente não fala realmente, né, da casa do Cristo, do território do Cristo, mas a cruz de Jesus nós nos lembramos o tempo inteiro. Então, vamos carregar nossa cruz sem reclamar, né? Sem nos revoltarmos, sem rebeldia, né? Entender que esse processo todo faz parte do nosso processo evolutivo, né? Eu quero deixar aqui para nós, Jefferson, uma poesia muito bonita da Alta de Souza, está no livro Instruções Psicofônicas, cujo título é Segue e Confia. Mas olha o que a Alta vai falar para nós. Alma cansada e triste, alma sincera, sorve a angústia do cálice derradeiro. Guarda a bênção da fé sob o madeiro, da aflição que te punge e dilacera. Trabalha, serve e crê, ajuda e espera, imitando o celeste companheiro. Um dia, o doloroso cativeiro será livre e ridente primavera. Vencendo ulcerações, trevas e escombros, bendize a dor que te enriquece os ombros, com as chagas do martírio austero e forte. A cruz que te aguilhoa dia a dia é o luminoso preço da alegria na vida que te aguarda, além da morte. Precisa falar mais alguma coisa, gente? Não, né? Sigamos em frente, confiando em Jesus e no nosso Pai. Muito lindo, muito lindo. A Outra de Souza, gosto bastante dela, as mensagens dela. Só queria só complementar a minha informação, que eu sabia que eu esqueci o nome dele, é Jerônimo Mendonça Ribeiro, morava em Indaiatuba, né? Ituiutaba, nossa, nome difícil. E ele é conhecido como Gigante Deitado. Então, vale a pena você conhecer a história dele, se inspirar na história dele também, né? Então, um rapaz aqui deu muito, trabalhou muito em favor, em prol da doutrina espírita também. Pessoal, chegamos ao final desse programa de hoje. Agradeço a você pela presença de vocês. Eu gostaria de convidar a Lara para fazer também dar sua boa noite também, mas antes disso, divulgar os canais aí, Lara. Pois é, gente, olha, a gente tem os nossos blogs aqui, né? Já está aqui debaixo dos nossos nomes. Vai lá, tem muito artigo bacana. Tem sugestão de música, tem sugestão de livro, né? Então vai lá dar uma olhadinha nos nossos blogs lá para ver se você gosta. Nós também temos o nosso canal, né? O Jefferson tem aqui o canal Espiritismo na Prática, o grupo de estudo Paulo de Tarso. Eu tenho o canal no YouTube Fé para Quê? Só você buscar lá, @Fé para Quê, que você vai achar. Tem mensagens de manhã, né, inspiradoras de Chico, né,
psicografados por Chico de Emmanuel, André Luiz, Meimei, né? Muita gente boa aí para inspirar o nosso dia. Tem poesia, tem estudo, tem oração. Dá uma olhada lá se você gostar. Se inscreva e se inscreva também, né? Nos siga aí nas nossas redes sociais, né? O Jefferson tem o Instagram dele, Espiritismo na Prática. Eu tenho meu Instagram, @fé.paraquê, né? Tenho o Facebook também, então vai lá, busca a gente aí e siga conosco aí, né, nesse serviço de espalhar aí boas mensagens, né, gente? Porque de mensagem ruim o mundo já está cheio, né? Exatamente, né, até me recordo sempre da mensagem do filme, né, Nosso Lar, que fala que o mundo precisa de boas notícias, boas novas, né. Então vamos dar boas novas para todo mundo, né. Pessoal, muito obrigado a todos vocês, uma boa noite, um ótimo domingo, finalzinho de domingo, né. Uma boa semana para vocês. Até mais. Fique com Deus. Até mais, pessoal. Fiquem todos na paz do nosso Mestre Jesus.